Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Kevin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Neste episódio, vamos falar sobre estratégias de espionagem do Estado brasileiro sobre seus cidadãos. No primeiro episódio do nosso podcast, falamos sobre a briga das gigantes Apple e Facebook pelos dados dos usuários e discutimos como isso impacta a experiência dos consumidores. Mas esses grandes players não estão sozinhos na busca desenfreada pelas informações pessoais dos donos de celular. O governo brasileiro também quer saber tudo o que você faz no seu celular. A reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 9 de novembro de 2022, traz dados da pesquisa do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, apontando que os gastos dos governos federal e estaduais com equipamentos de hacking, software, espião, que permitem extrair dados de celulares e outros dispositivos, explodiram no governo Bolsonaro. Enquanto que na administração Dilma, o gasto com licenciamento de sistemas para essas finalidades já estava em torno de 30 milhões de reais, na atual gestão esse volume saltou para quase 82 milhões de reais. Esses sistemas adquiridos pelo governo são capazes de acessar as comunicações e os dados pessoais, inclusive de forma remota. Isso inclui desbloqueio de qualquer dispositivo, superação de criptografia, extração de dados de aplicativos, acesso a e-mails, arquivos na nuvem, histórico de navegação e localização, recuperação de arquivo, senhas armazenadas e toda sorte de informações altamente sensíveis dos usuários. Algumas versões de sistema permitem ler e editar mensagens, redirecionar chamadas e ativar o microfone do aparelho de forma remota. Além dos potenciais riscos às garantias constitucionais dos cidadãos, que o uso por autoridades legítimas, como a Polícia Civil e o Ministério Público, já traz, há um problema ainda maior. Instituições como a Polícia Militar e o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, adquiriram licenças dos mesmos sistemas para dar suporte às suas atividades. E aí vale lembrar que há uma grande controvérsia em torno do assunto, porque, em princípio, nem a PM nem o CAD têm atribuições constitucionais de investigação, pelo menos na mesma extensão daquelas que a Polícia Civil e também o próprio Ministério Público ostentam. Situações como estas colocam em xeque o trade-off de segurança e privacidade tantas vezes reproduzidos por autoridades que buscam legitimar o uso dessas tecnologias para vigiar os cidadãos. Especialistas apontam que o uso dessas ferramentas potencializa a coleta de dados das pessoas e abre espaço para intrusões ilegais na vida pessoal e um ambiente de vigilância estatal perigoso para a democracia. A aquisição desses sistemas não é uma ação isolada do governo para espionar os cidadãos. Mais recentemente, o Ministério da Justiça tem expandido uma das maiores ferramentas de vigilância e controle que se tem notícia no Brasil, o Córtex, uma tecnologia de inteligência artificial que usa a leitura de placas de veículos por milhares de câmeras viárias espalhadas por rodovias, pontes, túneis, ruas e avenidas país afora para rastrear alvos móveis em tempo real. Esse sistema também possui acesso em poucos segundos a diversos bancos de dados com informações sigilosas e sensíveis de cidadãos e de empresas, como a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia. A poucos cliques, os oficiais podem ter acesso a dados cadastrais e trabalhistas que todas as empresas têm sobre seus funcionários, incluindo RG, CPF, endereço, dependente, salário e cargo. Em tese, é uma ferramenta poderosa de combate ao crime. Na prática, o sistema pode ser usado para monitoramento e vigilância de cidadãos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, lideranças políticas e manifestantes, em uma escala sem precedentes.
A Secretaria de Operações Integradas, CEOP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, responsável pelo desenvolvimento do Córtex, foi a mesma responsável pela produção de um dossiê de inteligência contra policiais e professores ligados a movimentos antifascistas. O diretor de inteligência da CEOP, Gilson Libório, um dos responsáveis diretos tanto pelo Córtex como pelo dossiê secreto, foi exonerado depois que o caso virou um escândalo e passou a ser investigado pelo Ministério Público Federal. Em decisão plenária, os ministros do STF decidiram mandar o Ministério suspender a produção de dossiês por motivações políticas, mas o Córtex continua em expansão. Nesse episódio, vamos debater um pouco sobre os limites da atuação do Estado na invasão da privacidade dos cidadãos. Afinal de contas, até onde vai a autonomia dos entes investigadores nessas situações? Como impedir a banalização do uso dessas tecnologias? É possível mitigar os danos causados às pessoas? Essas e outras perguntas serão discutidas com um convidado especial, o André Ramiro, fundador do IPREC, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, mestre em Ciências da Computação, bacharel em Direito pela Federal de Pernambuco e atualmente Visiting Researcher na Humboldt Institute for Internet and Society. Ana, vamos lá conversar sobre um assunto super polêmico, né? Você acha que o Estado pode usar esse tipo de tecnologia que a gente apresentou agora para invadir os aparelhos telefônicos, e-mails, SMS, ligações de cidadãos? A gente sabe que existem situações em que a autorização judicial permitiria, mas existe algum limite? Olha, Caitlin, eu confesso para você que eu fiquei extremamente assustada quando eu vi esse estudo do IPREC, porque se a gente for parar para pensar, a gente já vem monitorando algumas iniciativas do governo brasileiro no que diz respeito à coleta de dados. Em vários episódios, nós já comentamos o quanto o governo ele é faminto, por assim dizer, por coletar dados e, ao mesmo tempo, pouco cuidadoso no que diz respeito a explicitar as finalidades desses dados, a adotar medidas de segurança compatíveis com o potencial lesivo desses dados e tantos outros aspectos. Nós já estávamos preocupadíssimas quando vimos tentativas, inclusive de Carlos Bolsonaro, no que diz respeito à aquisição do Pegasus, aquela tecnologia israelense altamente potente. Então, quando a gente se depara com um estudo como esse, realmente o sentimento é de perplexidade. Perplexidade por várias razões. Em primeiro lugar, porque tudo isso tem acontecido de uma maneira totalmente subterrânea, totalmente escondida, sem nenhum tipo de accountability, sem nenhum tipo de transparência. Então, antes até de responder sua pergunta, e claro, nós vamos chegar nisso, eu também queria discutir com você a própria forma como essas coisas estão acontecendo. Surpreende muito nesse estudo, cujo título, inclusive, também é bastante provocativo, Mercadores da Insegurança. Em primeiro lugar, a grande quantidade de contratos encontrados a respeito dessas tecnologias, a dificuldade que os pesquisadores tiveram para encontrar isso, porque em vários casos os procedimentos são obscuros, não há nem mesmo licitação, não há uma definição clara do objeto. Eles tiveram, inclusive, que fazer uma pesquisa pelo nome das empresas que normalmente disponibilizam essa tecnologia para os seus representantes no Brasil, já que pelo objeto dos contratos, dificilmente eles conseguiriam mapear toda a gama de contratos, e certamente, inclusive, eles não conseguiram, porque com essa metodologia já fica muito claro que algumas coisas, ou muitas coisas, podem ter passado. Mas, basicamente, o saldo é 209 contratos encontrados, com várias empresas que, inclusive, estão vinculadas a escândalos de vigilância governamental abusiva, o que envolve persecução, prisão e mesmo tortura de críticos e dissidentes políticos. Então, me parece que realmente é algo bastante grave. A gente sempre insiste aqui que proteção de dados não é um problema apenas contra empresa, contra agentes econômicos, que o poder público é também um importante destinatário do dever de proteção de dados pessoais, e um relatório como esse nos deixa bastante
perplexas, não é? Sem dúvida. Inclusive, esse estudo a gente recomenda a todos os nossos ouvintes que acessem. A gente vai colocar o link para vocês no nosso site. Esse estudo, esse relatório, é um relatório super completo e estarrecedor, né? Justamente como a Ana se referiu, a falta de transparência, né, que é aplicada a esses sistemas utilizados pelos governos, né, federal e estaduais, é aterrorizante, né? Ou seja, a gente sequer tem noção de que somos espionados. Acho que aqui, Uhum. Ana, a gente pode usar esse termo com a maior tranquilidade, né? Somos Sim, alvos de espionagem. Uma espionagem estatal, uma espionagem que é ampla e restrita e sem finalidade, né? isso. Mais ou menos parecido, se a gente puder fazer essa comparação com o que foi descoberto nos Estados Unidos em 2013, com um grande escândalo do Edward Snowden, que é o meu herói particular, quando ele denunciou, né, o uso pela NSA das ferramentas de espionagem compartilhadas entre os Estados Unidos e as empresas privadas para monitorar simplesmente todo mundo, né? Acho que a gente pode Exato, fazer Kate. essa comparação. E você, André, o que você acha? Bom, Ana e Caitlin, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui conversando com vocês. E, bom, em primeiro lugar, eu entendo que talvez alguns aspectos possam servir para a gente aqui de mapa, digamos, dos sintomas que vão terminar resultando no crescimento, né, e na adoção cada vez mais expansiva de tecnologias de vigilância, e nesse caso mais específico, das tecnologias que são baseadas na exploração de vulnerabilidades em dispositivos pessoais e que vão terminar servindo a os propósitos das agências de investigação e de inteligência e que a gente está chamando aqui de expedientes de hacking governamental, né? Em primeiro plano, eu acho que o que seria mais deduzível aqui para a gente, em um lugar comum, bom, a gente tem como pano de fundo sempre essa expansão de produção, né, e armazenamento de informações e de dados pessoais mediante sistemas conectados em computadores pessoais, celulares, em praticamente todas as dimensões da sociedade, sejam elas econômicas, sociais, políticas ou mesmo de uma esfera íntima, né? Mas, sobretudo, os estados, né, com uma tendência policial, digamos, mais punitivista, terminam entendendo que isso vai, na verdade, criar uma oportunidade, né, de gerar uma espécie de campo de inteligência, né, de captura, né, de informações que funcionariam, que estariam a serviço dos setores de segurança pública. E, logicamente, eu acho que esse caldo ele é engrossado, né, com narrativas que a gente já vem acompanhando, que terminam vendo nos recursos de segurança da informação, né, como na criptografia, por exemplo, recursos esses cada vez mais robustos, né, como antes de uma espécie de avanço para a segurança da coletividade, mas sim como um obstáculo, né, que deveria supostamente ser superado com sistemas tecnológicos cada vez mais ofensivos como esses de hacking. E isso nos leva, eu acho, a um segundo aspecto, né, que vai ser mais especificamente o objeto do nosso estudo, nessa busca de ferramentas que vão facilitar uma espécie de acesso direto, né, aos conteúdos que seriam armazenados em celulares. Ou seja, se antes uma autoridade investigativa deveria buscar uma ordem judicial, né, para que fosse expedida, tendo como destinatário um provedor de aplicação para coletar uma prova, seja um Google, uma Meta, por exemplo, isso muitas vezes um acordo de assistência legal mútua, né, em uma cooperação com uma agência de investigação de outro país. Agora, com essas ferramentas, o processo penal, né, inaugurado por essas tecnologias, termina cortando esse intermediário, né, que tradicionalmente funcionaria como uma espécie de validador do pedido, né?
Quer dizer, a partir de um acordo de confiança do provedor com o usuário, né, como tradicionalmente acontece. E agora, com ferramentas de hacking, o agente investigativo poderia acessar diretamente o servidor de uma aplicação, né, já que ele conseguiria superar um sistema de segurança do dispositivo e acessar dados pessoais, comunicações privadas que estariam armazenadas em uma nuvem, por exemplo, e acessíveis, né, por meio do celular. E se, por um lado, isso configuraria uma espécie de atalho, né, para o agente investigativo, reduzindo um tempo de coleta de prova ao terminar cortando o intermediário do processo, isso, por outro lado, termina naturalizando as ferramentas de hacking enquanto uma espécie de recurso processual que pula, né, um recurso processual que corta um passo a passo procedimental penal e que depende fundamentalmente da insegurança dos dispositivos, né? Ou seja, se, por um lado, poderia se argumentar que essas ferramentas auxiliam os expedientes de segurança pública, elas também dependem da insegurança desses dispositivos, ou seja, elas dependem que eles sejam acessíveis, que eles tenham brechas de segurança, né? Ou seja, essas ferramentas terminam configurando uma espécie de vetor que é diametralmente oposto às políticas nacionais de cibersegurança que vêm se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e também aos recursos técnicos que avançam, né, na proteção de dados pessoais e que vêm sendo paulatinamente desenvolvidos e implementados, né, pelo setor privado e também pela comunidade tecnológica. E ainda mais perigoso, né? Porque algumas tecnologias, de fato, dependem da posse do aparelho, no caso do smartphone, mas várias delas, inclusive, admitem que haja esse hackeamento à distância, de maneira que, em princípio, aquela pessoa cujos dados estão sendo hackeados nem mesmo teria como saber, embora possa haver alguns sinais, né, Caitlin? Você mesma tem algumas dicas aqui para os nossos ouvintes, de pelo menos alguns sinais que poderiam realmente sugerir, olha, cuidado, você pode estar sendo espionado, né? Ana, mas eu acho que é importante a gente primeiro, assim, deixar todo mundo tranquilo, ninguém ficar paranoico olhando para o celular o tempo todo, não. Mas olha só, a Alexa pode ser também hackeada, tá? Aquela nossa amiga, nosso assistente pessoal, na verdade, qualquer artefato conectado à internet pode sofrer algum tipo de ataque espião, seja pelo governo, como a gente está falando no episódio de hoje, seja por empresas mesmo. Mas vamos lá para algumas dicas? Olha só, se você está com um aparelho celular, que eu acho que é o alvo principal, né, de escuta, de acesso remoto por esses sistemas, né, por essas ferramentas espiãs, né? Então, se você está com o seu celular e você percebe que a sua bateria, né, o consumo da sua bateria está muito rápido, assim, desproporcional em relação ao que habitualmente acontece, obviamente a gente está falando aqui de um aparelho adequado, né? Não um aparelho velho, mas um aparelho que você já tem e de uma hora para outra o consumo da bateria você perde, né, a bateria muito rápido, isso é um bom sinal. Outra questão, quando o consumo de dados de navegação também vai embora. Por que isso? Porque geralmente as ferramentas de hackeamento utilizam dos próprios sistemas dos telefones celulares, então elas vão ainda, né, por meio de acesso remoto, que a gente está se referindo, essas ferramentas começam a utilizar o próprio sistema do celular, os aplicativos que existem no celular, e isso gera aí um consumo de bateria e de dados de navegação. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, e assim, às vezes a gente tem um monte de aplicativo no celular que a gente instalou em algum momento da nossa vida, a gente nem lembra que a gente tem, não é verdade? E aqui a gente precisa prestar atenção no seguinte: se existem aplicativos que aparecem de repente, e você não se lembra de ter instalado, se existem mensagens e chamadas que você não fez ou que você não se lembra de ter feito,
isso pode ser também indício de um hackeamento, né? E uma dica aqui importantíssima, porque isso virou moda, infelizmente, né, a necessidade que a gente tem de verificar as nossas contas, tanto de e-mail quanto de redes sociais, o tempo todo, né? Porque geralmente, quando a gente recebe algum tipo de pedido, né, dessas redes ou dos nossos servidores, provedor de e-mail, para alterar a senha, né, geralmente a gente pode desconfiar que existe aí um hackeamento. Da mesma forma, né, se você recebe uma mensagem de e-mail dizendo você acessou a sua rede social, você morando no Rio de Janeiro, você acessou a sua rede social de Paris, e obviamente você está no Rio de Janeiro, você tem aí também um indício de hackeamento, tá? Isso aconteceu Uhum. comigo, inclusive, Ana, vou até contar aqui uma anedota pessoal, com a Netflix. Eu tive um acesso da minha conta do Netflix na Costa Rica. Obviamente, estava no Rio de Janeiro, fui hackeada, liguei para a Netflix, liguei mesmo o telefone e eles resolveram em 2 segundos. Só que o Uhum. problema dessa resolução é que meu algoritmo foi embora, então eu tive que reconstruir o meu gosto pelos filmes, mas tudo bem. Mas isso é só para dar uma ideia, né, de Uhum. como a gente fica atento, né? Não é Sim. mais, esse hackeamento não é mais aquele do tipo de filme da década de 40 e 50, que a gente escutava aquele barulhinho no telefone fixo. Isso não Uhum. existe mais, não tem barulhinho, não tem indício, assim, visível, mas tem essas Uhum. pequenas dicas que a gente pode utilizar para Uhum. identificar se a gente está tendo um acesso remoto não autorizado desse nosso artefato. E lembrando que, obviamente, a questão do hackeamento não necessariamente é um problema só estatal, ele pode vir de diversos outros, inclusive delinquentes, criminosos, mas o que realmente nos choca, e é esse o objeto do podcast de hoje, é imaginar que o Estado possa se utilizar também dessas tecnologias, mesmo à margem da lei. E aí a gente volta para a sua pergunta, né, Caitlin? Ou seja, Sim, como é que a gente pode, como é que o Estado poderia fazer isso? A autorização judicial seria suficiente? Eu acho importante a gente dar alguns passinhos atrás e lembrar que, bom, sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas é uma garantia constitucional, está lá previsto no artigo 5º, inciso 12. A única exceção é ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, veja, sim, né, na verdade, a própria super limitado. Constituição, exatamente, já limita, já exige os termos da lei e já antecipa investigação criminal e instrução processual penal. Então, em princípio, isso já cria um estranhamento com órgãos que nem têm essa competência, muito menos de instrução penal. Aí a gente vai para a lei, que é a Lei 9.296, que regulamenta esse inciso. E a gente vai ver que, exatamente em razão da necessidade de proteção desse sigilo, as hipóteses de interceptação são muito restritas. Precisa haver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, inclusive grave, porque se a infração penal for punida no máximo com pena de detenção, não é o caso. E a prova Uhum. não pode ser feita por outros meios disponíveis. Então, fica muito claro que a própria lei coloca essa interceptação como um último recurso. E, mesmo assim, com a autorização do juiz, lembrando que, por essa lei, só quem pode pedir essa quebra, essa interceptação, é a autoridade policial na investigação criminal e o representante do Ministério Público também na investigação criminal e na instrução criminal respectiva. É importante lembrar aqui, a gente não vai nem precisa entrar em todos os detalhes, mas que, em princípio, isso tem um prazo, que é um prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, ou seja, mesmo quando se atende todos os requisitos legais, além de tudo, se percebe que o legislador não quer que esse tipo de invasão de privacidade seja algo que perdure por um tempo excessivo, ou seja, ele toma todos os cuidados para que, de fato, esse procedimento seja excepcional e esse procedimento seja realmente cuidadoso. Mais recentemente, inclusive em 2019, houve a modificação dessa lei,
para efeitos de se saber quando poderia haver captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, também a lei foi extremamente cuidadosa nesse aspecto. Então, é isso que nos causa, assim, uma certa perplexidade, né, Caitlin? É claro, temos a LGPD nesse contexto, a gente já teve a oportunidade de falar aqui que a LGPD excetua a questão não só da investigação criminal, mas também segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado. E aí me parece que em segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado, talvez nós tenhamos o maior vácuo legislativo. Porque se a questão é investigação e repressão de infrações penais, a gente poderia dizer, olha, ainda que a LGPD não discipline diretamente isso, pelo contrário, exceptue essa matéria, ainda que hoje haja toda uma discussão, a LGPD penal no Congresso, e nós sabemos que ainda não há uma perspectiva de quando essa lei possa vir a ser editada, mas fato é que você tem a legislação específica para essa quebra, que disciplina todos esses cuidados. O problema é segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado, porque aqui, em princípio, me parece que se criou uma espécie de ideia de que, bom, se é defesa nacional, se é segurança pública, se é segurança do Estado, tudo pode. Em primeiro lugar, não é tudo pode, porque a própria LGPD, no parágrafo 1º do artigo 4º, fala da proporcionalidade, da necessidade, de que o poder público, mesmo nessas hipóteses, vai ter que atender devido ao processo legal, princípios gerais de proteção, direitos do titular previstos nessa lei. Mas fato é que, como mal ou bem esses assuntos foram excetuados da LGPD, fica uma impressão de que, de fato, esses assuntos não têm uma legislação cabível, e o que é pior, né, Caitlin? Tudo pode entrar no argumento de segurança nacional. Então, é por essa razão Exatamente. que a utilização dessas tecnologias não é que ela seja de todo incabível, talvez existam situações excepcionais, devidamente justificadas, com salvaguardas necessárias, que justifiquem a utilização dessas tecnologias pelo Estado com essas finalidades. Mas, a se ver pela falta de transparência que tem sido a marca na aquisição dessas tecnologias, definitivamente não é isso que está acontecendo, né? Na prática, a gente tem visto, e essa é a conclusão do estudo, isso tem se tornado uma espécie de modus operandi do governo, né, numa espécie de vácuo legislativo, sem nenhuma transparência, sem accountability, sem justificativa, de maneira que a impressão realmente é de que todos os cidadãos estão expostos e não têm nem mesmo noção da extensão dessa exposição. Pois é, Ana, eu acho que aqui a gente precisa até fazer dar um passo atrás pelo seguinte: quando a gente fala de interceptação telefônica, né, da lei, da garantia do direito fundamental previsto na Constituição Federal, da lei da interceptação telefônica, restringindo bastante, né, o uso de mecanismos para interceptar comunicações e fluxos de comunicações, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás pelo seguinte: uma coisa é a conduta do Estado, do governo federal e dos governos estaduais, no sentido de utilizar mecanismos legítimos para requerer judicialmente uma autorização para interceptação telefônica individual ou, né, dentro de uma cadeia de pessoas, né, que se comunicam. Isso, obviamente, né, tem os limites traçados na lei de interceptação telefônica, como você disse, necessidade só no processo penal, só na investigação criminal, pessoas legitimadas para pedir, etc, etc. Isso é uma coisa, né, que está toda já bonitinha, né, estabelecidas as regras do jogo. Outra coisa é hackeamento. O que é o hackeamento? Eu acho que essa é uma questão que é relevante, a gente fazer a distinção para que nossos ouvintes saibam exatamente o grande problema que a gente está diante, né? O hacking, que obviamente ultrapassa a interceptação, ou seja, é como se fosse uma passagem por cima de uma interceptação telefônica. O hacking nada mais é do que a exploração de algum tipo de vulnerabilidade de um sistema. Tá? Então, o hacking, ele, portanto,
e a gente está se referindo aqui, né, ao termo que também é utilizado pelo estudo, capitaneado lá pelo IPREC, que teve coordenador o nosso convidado André Ramiro, né, o hacking governamental é aquele em que prescinde absolutamente de qualquer tipo de autorização ou legitimidade da lei. Ou seja, uma situação em que a gente tem o uso massivo, coletivo, né, não individualizado, de uma ferramenta que vai funcionar da seguinte maneira: vai realizar, né, a identificação da localização geográfica de telefones ou de veículos, como a Ana mencionou, o caso do Cortex, funciona através da invasão mesmo de computadores. A gente não está falando aqui de interceptação permitida por lei, a gente está falando de invasão de verdade, né? Monitoramento, isso é bizarro, né? Monitoramento das teclas que são apertadas, dos sites que são visitados, do que é dito em toda a rede de telecomunicações, além da análise gigante, né, dos dados para rastrear os usuários individuais, mas dentro de uma coletividade. Então, o sistema que a gente está se referindo, né, do hackeamento governamental, ele foge à aplicação da lei da interceptação telefônica, justamente porque ele, como você disse, ele atua no subterrâneo, né? Não é um sistema que tem uma legitimidade, uma justificativa legal, ou melhor dizendo, não está limitado pela lei de interceptação telefônica, justamente porque existe a justificativa na segurança nacional, né, no interesse do Estado, na segurança pública, que, numa análise de proporcionalidade e necessidade, ultrapassaria aí a proteção coletiva da privacidade das pessoas, né? Exato. Então, isso é muito importante ficar claro, porque uma coisa é você ir ao juiz pedir lá uma autorização num processo penal para grampear, entre aspas, né, o fluxo dessas comunicações, isso é uma coisa, está legitimado na lei, outra coisa é o Estado simplesmente utilizar essas ferramentas de espionagem de forma absolutamente difusa, sem qualquer controle. Exatamente. E lembrando que a garantia constitucional se estende a dados de lato sensu, portanto, né, a garantia do cidadão ela é muito ampla, como você muito bem pontuou. A interceptação telefônica ela é um procedimento extremamente específico e mesmo assim com uma série de cuidados. Quando a gente está falando em hackeamento, a gente está falando de um procedimento que não tem nenhum cuidado e que é muito mais invasivo do que a interceptação telefônica, né, e que, além de tudo, não deixa rastros. Então, isso é muito complicado. Então, Ana, aproveitando que a gente está falando sobre interceptação telefônica, né, para além da interceptação telefônica, a gente pensar nessas ferramentas, né, de hackeamento governamental, você acredita que é possível justificar o uso dessas ferramentas por órgãos de investigação administrativa, tipo CAD ou Secretaria de Fazenda, como são os casos, né, que a gente já identificou no início do nosso episódio, né, que você mencionou? Você acha que é possível justificar o uso dessas ferramentas por Eu esses acho que, em órgãos? princípio, não, minha amiga, porque se a gente for analisar claramente a lei, essas autoridades elas não se enquadram nem mesmo para a legitimidade para pedir interceptação telefônica, né? Quanto mais para se utilizar de métodos invasivos que, além de tudo, poderão ser utilizados diretamente, sem nem mesmo a ordem judicial. E vejam que a questão do objeto é fundamental, elas não lidam com infrações penais, elas não têm competência, ainda mais infrações penais de alta reprovabilidade, que a própria lei de interceptação já afasta as infrações de menor potencial ofensivo, né? E vejam que o devido processo legal colocado aí, a importância de um juiz, inclusive para sopesar o requisito de que não há outros meios para se obter aquela prova, né? Na prática, tudo isso deixa de existir quando uma autoridade tem uma tecnologia que permite a ela esse grau de autonomia investigativa sem nenhuma constrição e, em tese, sem rastreabilidade, sem prestação de contas e etc. Então, me parece, o que a gente tem visto, esse estudo mostra isso, é que essa possibilidade, ela tem atraído a atenção de uma série de autoridades que estão atuando como se elas, já que não há uma proibição expressa, bom, mas há uma proibição expressa, e essa proibição é da Constituição,
Eu não preciso de ter maiores pormenores numa LGPD ou numa LG penal para que essa vedação já se mostre no direito brasileiro, né? O que você pensa a esse respeito? Concordo plenamente com você. Acho que a gente tem que lembrar, né? Voltar lá para o primeiro semestre do direito, né? Da graduação em direito e lembrar do princípio da legalidade, né? Pois é. Gente, a gente está diante de uma lei que é tão específica, né? Que trata de situações tão específicas, a gente ampliar a possibilidade do uso desses mecanismos por outros órgãos, né, que não sejam especificamente para investigação penal, criminal, é muito complicado. Agora eu fico pensando, né, falando agora com a especialista em direito econômico, Ana Frazão, será que o CAD, só uma pequena provocação, será que o CAD, num determinado caso, poderia se deparar com uma hipótese de violação potencial à segurança pública ou à segurança nacional? E aí ele teria essa legitimidade, ou ele teria que levar para o Ministério Público Federal, eventualmente? Eu acho Teria, que né? sim. Ou para as autoridades competentes, que poderia ser o Ministério da Defesa, né? Mas me Sim. parece que diante de uma circunstância como essa, ele não vai Autonomia poder não teria. prosseguir. Autonomia não teria, nem autonomia e nem competência para isso. E você, André, o que você acha? Bom, a gente consegue ver essa naturalização no uso de ferramentas de hacking, não somente no crescimento vertiginoso de recursos públicos destinados a essas contratações, e aí eu acho que vale lembrar, como ficou explícito no nosso estudo e também na cobertura que foi feita pela Folha de São Paulo, entre 2015 e 2021, a gente teve um aumento de mais de 160% de investimentos federais e de mais de 500% a nível estadual para o licenciamento, né, para a contratação, para a compra dessas ferramentas. Mas também chama atenção a natureza das instituições que vêm usando ferramentas de hacking. Então, por exemplo, encontrar ferramentas de extração de dados dentro do aparato técnico de secretarias estaduais da Fazenda ou do próprio CAD chama atenção para um debate central que ainda está ausente no Brasil. Quer dizer, do ponto de vista do princípio da legalidade, para quais tipos penais essas ferramentas poderiam ser usadas, né? Apenas para crimes hediondos, como se poderia supor inicialmente, ou também para a investigação de crimes contra a ordem econômica ou para a investigação de sonegação fiscal. Então, eu acho que essa espécie de elasticidade de bases legais, ao invés de restringir o uso, quer dizer, criando uma espécie de ordem, né, uma espécie de moldura legal que seja suficientemente restritiva enquanto um mecanismo de controle regulatório, essa elasticidade ela termina sendo desproporcionalmente permissiva e abre, consequentemente, uma grande margem para arbitrariedade. E falando em arbitrariedade, eu acho que isso fica bem mais claro para a gente no caso das polícias militares, né, que também aparecem no estudo enquanto instituições do Estado que também contratam essas ferramentas e que tradicionalmente não têm poderes investigativos, ou seja, não têm legitimidade para usar ferramentas, por exemplo, de extração de dados. E são instituições que são reconhecidamente problemáticas, né, do ponto de vista social, do ponto de vista político, e que registra, né, altos índices anualmente de violência e que tem como alvo, né, segmentos da população que já são estigmatizados, que já são vulnerabilizados e que naturalmente seriam também aqueles primeiros que seriam vítimas de um uso indevido de ferramentas de hacking. Então, eu acho que essa conjuntura abre brecha para um uso abusivo e que deveria estar mais restrito, na minha opinião. Sim, sim. Então, acho que esses são os pontos muito importantes. E vejam, né, Caitlin, não resolve o problema dizer, não, as autoridades têm a tecnologia, mas só usarão prudentemente, em primeiro lugar, porque o que a gente está vendo é que, em diversos contextos, algumas autoridades estão tendo essa tecnologia em situações nas quais elas não têm competência e não poderiam usar nunca. E, ao mesmo tempo, você tem uma tecnologia tão perigosa como essa, sem ter parâmetros claros de como ela vai ser utilizada, qual é o tipo de accountability, uma série de questões, cria uma ameaça potencial imensa para a própria democracia. Então, esse é o ponto, né? A gente não pode esquecer que, no atual cenário, o problema não é só não usar ou não usar a tecnologia, adquirir esse tipo de tecnologia.
ter a Exatamente. possibilidade de acessar essa tecnologia já é algo extremamente preocupante, né? Sem dúvida. Considerando tudo que está envolvido. E falando em tudo que está envolvido, eu queria até desdobrar um pouco mais com você, Caitlin, essas discussões todas, ou seja, quais são realmente os impactos disso para a democracia? O que significa esse aumento tão expressivo no volume investido em sistemas de vigilância da população, né? Porque, a rigor, quem é que vigia o vigilante aqui, no atual Pois é. cenário? Pois é, eu acho que é absolutamente preocupante, né? Eu acho que já era preocupante antes e agora, com o governo Bolsonaro, piorou sobremaneira, né? A gente tem um problema sério que eu acho, o primeiro problema sério, que é aquele que diz respeito à transparência, né? Isso Sim. aí, eu acho que a grande questão. E não se vem argumentar, né, que não se pode, né, indicar a existência, a utilização desses sistemas por conta de uma questão de segurança nacional. Isso não cola, né? Por mais que a gente faça um teste de proporcionalidade, necessidade, proporcionalidade, esse argumento não pode colar, porque a transparência aí é um outro princípio que é absolutamente fundamental para justificar o uso dessas ferramentas de vigilância. Então, veja, o aumento, né, e eu acho que esse aumento expressivo, né, no volume de dinheiro que foi investido nesses sistemas, né, esse aumento expressivo, ele é sentido, acho que não só no Brasil, tá, Ana? Eu não tenho nem como Sim. fazer essa avaliação em termos de comparativos, mas eu imagino que esse valor ele seja semelhante, esse investimento ele seja semelhante em outros países também, né? Uhum. Por quê? Porque a tecnologia está aí. Eu acho que Exato. é basicamente essa conclusão que a gente pode chegar. A tecnologia existe e é muito fácil de ser utilizada e implementada. E E já quando que ela é... Desculpa, Diga, siga, Ana. amiga. Não, eu só ia mencionar, já que você fez referência a esse exemplo estrangeiro, que o estudo, inclusive, mostra o quanto a aquisição dessas tecnologias está relacionada também a vários países autoritários, não que isso seja uma regra, porque é o que você falou, em princípio, a gente percebe que há uma grande demanda por isso, e Sim, como muitos dos países que adquiriram essas tecnologias para fins supostamente lícitos e legítimos, como, por exemplo, prevenção ao terrorismo, também já utilizaram essa tecnologia para fins indevidos, notadamente o de perseguição política relacionada a opositores e a jornalistas. Ou seja, a gente não está falando de um problema em abstrato, a gente já sim, tem uma experiência e, portanto, sim. um volume imenso de fatos que já mostram o perigo e os riscos dessa tecnologia, né? Sim, fatos, inclusive, que vêm relatados, né, no relatório do IPREC, Sim. que também são aterrorizantes, né? Mas é isso, a ferramenta, a tecnologia, ela existe e ela deve ser utilizada para uma finalidade. A Uhum. garantia de que ela será utilizada para aquela determinada finalidade, por exemplo, para combater terrorismo ou combater pedofilia, vamos pensar nos dois crimes mais terríveis que a gente possa imaginar, nada garante que essa ferramenta não seja utilizada para outra finalidade, a não ser a transparência e como você já mencionou algumas vezes na nossa conversa de hoje, a accountability, que vai se Uhum. dar através de uma eficiente governança, né? Uma Uhum. governança que vai ser realizada pela administração pública. Uhum. Então, vejam, eu acho que esses sistemas, se você utiliza os sistemas para determinadas finalidades justificadas e limitadas por meio de sistemas externos, né, de controle, né, o controle estatal, enfim, uma autoridade nacional de proteção do uso, né, de hackeamento governamental, por assim dizer, se você tem um controle externo e uma finalidade bem estrita para o uso, ainda assim a gente corre o risco da utilização indevida desses sistemas. Exato. Então, voltando à pergunta, Ana, para mim o que significa esse aumento massivo, né, grande, né, dos investimentos nesses sistemas, é que nós corremos o grande risco de perder a nossa capacidade de controle dos nossos próprios dados e a gente voltar a viver numa sociedade do medo.
não só uma sociedade da vigilância, mas uma sociedade do medo, porque você está sendo vigiado o tempo todo, né? Então, você deixa de ser você mesmo e atuar da forma como você atuaria, porque você está sendo vigiado. Mas veja, nem mesmo a gente sabe que está sendo vigiado, né? E o risco já é suficiente para a contenção da ação dos cidadãos, porque esse é o ponto, né? Um pouco aquela ideia do panóptico que é tão reiteradamente utilizada para explicar por que privacidade importa. Porque chega um determinado momento que a questão não é mais eu estou ou não sendo vigiado. A simples possibilidade real de que eu esteja sendo pelo Estado, inclusive, e hoje, quando a gente lê um relatório desse, a gente sabe que essa possibilidade ela é real, e concreta. talvez até mais do que uma possibilidade, ela é uma probabilidade, isso já traz impactos extremamente graves à vida de todos nós, tanto numa dimensão individual, como também numa dimensão coletiva, como sociedade. Sem dúvida. E se a gente pensa, né, que se a gente se coloca numa posição de uma organização social, uma organização política, né, que seja eventualmente, né, contrária a um determinado regime, a um determinado governo, a gente começa a perceber realmente quais são os riscos que a gente pode ter à própria democracia, né? Você tem ali o nudge negativo, né, Ana? Te impedir de realizar, de ser você mesmo, de atuar legitimamente, porque você vai sofrer uma censura, né? E essa censura pode ter, inclusive, consequências nos regimes autoritários fatais, né? Exatamente. Agora, quem vigia o vigilante, né? Em tese, o Ministério Público, né? Em tese, o Ministério Público seria o vigia do vigilante. Mas se o próprio Ministério Público eventualmente utiliza essas ferramentas para investigação, eu poderia dizer para você que a sociedade como um todo é que deve vigiar. A gente tem que estar muito atento. A gente fica realmente muito preocupado, né? Você falou que tem o Ministério Público, a gente poderia pensar também a NPD, né? Porque afinal de contas, né? Os órgãos regulatórios. É o que você falou, mas o próprio Ministério Público tem se utilizado disso, né? Sim. Enfim, tudo bem que em princípio ele é parte legítima, ele tem um interesse, mas fato é que um relatório como esse nos mostra o quanto um assunto dessa relevância ele não tem recebido a atenção da mídia, ele não tem recebido a atenção da sociedade civil, e é o que você disse, né? Podemos chegar a um determinado estado em que as coisas sejam irreversíveis, porque é o que a gente sempre brinca, né? Não é só o vazamento do dado vazado não pode ser desvazado, mas o dado, uma vez coletado, ele, em princípio, ele está aí. E provavelmente, ainda que a gente adote técnicas de apagamento, todos nós sabemos, né, das falibilidades, da reversibilidade, ou seja, é por isso que todo regime de proteção de dados ele tem um caráter preventivo. É por isso que, na dúvida, a gente não faz o tratamento de dados em várias situações em que os riscos são muito graves. E o que a gente tem percebido agora é mais ou menos o contrário, né? Ou seja, vamos sair coletando dado e depois a gente vê como faz para administrar os problemas, né? E os efeitos da democracia são muito grandes. Mas é justamente, né, a falta de transparência faz toda a diferença, né? Você não ser transparente, você não sabe o que está acontecendo, você vive na ignorância do que pode acontecer, né? Ou do que já está acontecendo. Então, acho que esse relatório, né, que o André Ramiro ele coordenou, ele é muito importante para colocar luz nesse grande problema que a gente está vivendo hoje, né? É uma pena que a mídia tradicional não se refira tanto, né, a essas questões, não se deu devido valor a essas situações, né? E olha que coisa interessante, parece, até pela obscuridade com que essas aquisições de tecnologia são feitas, parece que é um reconhecimento pelas próprias autoridades que elas estão fazendo coisa errada. Porque se elas estivessem tão certas de que elas tinham competência e legitimidade para essas aquisições e que poderiam, elas estariam explicitando claramente o objeto do que elas estão fazendo. Aquilo estaria totalmente conectado a uma política pública. Eu não estou nem querendo dizer que nessa hipótese isso seria válido, mas pelo menos aqui a gente teria uma política pública, uma decisão administrativa transparente, para que pudesse ser submetido a algum escrutínio, né? E na prática a gente não está tendo nem isso.
O próprio relatório que a gente está mencionando aqui no episódio, né, ele traz bizarramente situações em que foi requerida informação via Lei de Acesso à Informação, né, que permite Exato. que o cidadão acesse determinadas informações que deveriam ser públicas e ser negado acesso sob o argumento de que a situação se refere à segurança nacional e, portanto, não pode ser revelado, né? Então, enfim, enquanto a gente tiver essas cláusulas gerais aí de segurança pública, segurança nacional, vai ficar difícil a gente fazer uma análise de necessidade, proporcionalidade, adequação, né, e É. comparar aí o que deve prevalecer. E do E é, ponto de vista da democracia, a gente sabe que dado é poder. sem E a gente dúvida, sabe, né, inclusive com base em autores e livros que a gente já comentou em edições anteriores, como a Carissa Vélez, a diferença que faz, aquele exemplo que ela dá a Caitlin, quando os nazistas chegam na Holanda e na França. Ou sim. seja, na Holanda, muitos dados reunidos, inclusive com a religião das pessoas, como foi fácil para os nazistas exterminarem uma proporção imensa de judeus, enquanto na França, diante de uma descentralização, menos informações sobre os cidadãos, isso foi muito mais difícil. Então, a gente sabe que há uma experiência histórica, inclusive, entre autoritarismo e concentração de dados, a gente não sabe exatamente causa e consequência, mas ela existe. E numa Sim. época em que o autoritarismo ele era muito mais explícito. Hoje a gente já tem visto que o autoritarismo ele tem ganho outras roupagens. Ele é menos explícito, ele às vezes vai se projetando por uma erosão crescente das instituições, por uma erosão subterrânea dos direitos, pela Uhum. instauração de estados de medo, de insegurança O nos discurso cidadãos. conservador, né? Um discurso Exatamente, conservador absolutamente fora da realidade, né? Porque não é exatamente. conservador, na verdade é autoritário, né? Exato, por uma utilização da segurança nacional como espécie de desculpa elástica para tudo que for do interesse desse Estado cada vez mais presente. Então, ainda que eventualmente esses dados estejam sendo coletados supostamente para a segurança nacional, isso já é complicadíssimo. E uma vez coletados, quais são as salvaguardas de segurança? Quem Sim. garante que, além de tudo, eles não serão desviados, vazados, serão destinados a outras finalidades? Ou seja, a gente está realmente diante de um caldeirão de problemas, né? E aí a gente tem uma questão que eu acho que é um ponto relevante, você já mencionou, que é a questão do compliance, né? O É, compliance da administração pública, a legislação de dados. Que no final das contas, a gente está se referindo, ao fim e ao cabo, à proteção da privacidade dos dados pessoais, ambos direitos fundamentais reconhecidos na Constituição. E como é que a gente vai falar desse compliance, né? Ou seja, dessa conformidade, desse programa de conformidade da administração pública no que diz respeito à proteção dos dados pessoais? Você já mencionou, Ana, né? Falou da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, do artigo 4º, né? Que é o artigo que exclui do âmbito de aplicação da Lei Geral questões de segurança e de segurança pública e investigação criminal. Você acha que seria necessária uma nova legislação para disciplinar o uso dessas tecnologias pelo Estado? Porque eu vejo da seguinte forma: eu acho que existe uma interpretação que a gente tem que dar à lei geral, a esse artigo 4º, que é o seguinte: ainda que a Lei uhum, Geral de Proteção de Dados não cuide desses assuntos, toda a principiologia da lei se aplica, e é o que diz o sim. parágrafo primeiro. Então, tudo bem, segurança pública, investigação criminal estão fora do âmbito da lei, mas os princípios estão dentro. Sim. Ou seja, os princípios têm que ser aplicados. O que você acha Eu disso? concordo plenamente com a sua conclusão e acho que tem também um argumento matador para reforçar ainda mais, quer dizer, olha, o próprio Supremo reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Depois houve a inclusão formal disso. Então, é o que você disse, né? Essa principiologia, na verdade, hoje, ela não decorre propriamente de uma lei. E, portanto, esse argumento de dizer, olha, como a própria LGPD excluiu, em princípio, então a gente está diante de um caso de vácuo legislativo. Não, muito dessa principiologia decorre desse direito fundamental à proteção de dados, que, Sim, por sua vez, dialoga com direitos fundamentais da mais alta relevância.
Então, Uhum. né, realmente a gente E já precisa, reconhecidos. e já reconhecidos, ou seja, realmente o Estado precisa repensar o seu modus operandi, porque o estudo do que a gente acaba de mencionar aqui é um estudo que diz isso, olha, a gente está caminhando para um modus operandi que é totalmente o contrário aos direitos fundamentais, quando, na verdade, o que a gente precisava é de, por uma série de mecanismos, incluindo aí o compliance, de um modus operandi que fosse, na verdade, compatível com esses princípios e com a própria natureza desse direito fundamental. Eu acho que das duas, uma, né? Ou a gente vai ter aí a necessidade de uma atuação muito firme da autoridade nacional, porque aí eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acaba que, apesar de ser, né, um órgão de regulação previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que de alguma forma ela já tem legitimidade para atuar nessas situações. Uhum. Então, eu quero ver como é que vai Exato. ser, se vai ter aí um movimento interessante no que diz respeito à avaliação do uso dessas ferramentas de coleta, né, de tratamento de dados de massa, pela própria autoridade de regulação, né? Acho que esse Seria vai ser o grande interessante. teste de fogo da NPD, né? Ela Será? realmente mostrar os dentes, não só para o mercado, mas também para o Estado, que é um importantíssimo Exatamente. destinatário desses deveres e que não vem cumprindo isso. A gente já teve a Sim. oportunidade aqui de falar em outros episódios, por exemplo, sobre um relatório do TCU que mostra Sim. também o quanto a administração pública, num cenário, Descumpre. né, descumpre isso, às vezes em questões É, básicas, ou seja, não estão conseguindo, já que a gente estava falando aqui em compliance de dados, não estão conseguindo nem mesmo fazer o mapeamento básico, quais são os fluxos de dados, para, em princípio, né, fazer o conseguir registro. cumprir a lei. Agora, me É. parece que apesar de todas as dificuldades e de todo o déficit de compliance que o poder público hoje tem em relação ao cumprimento da LGPD, essa questão de vigilância, ela tem que ser prioridade absoluta, né? Sim. São poucas questões, eu acho, que são tão relevantes hoje do ponto de vista democrático como essa. Então, alguém, a gente não sabe exatamente quem, né, que Quem? PD, se o novo governo com uma nova visão, enfim, mas alguém vai precisar realmente entender a dimensão e a gravidade desse problema e assumir que uma solução imediata é fundamental. Isso aí, Ana. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Esperando que esses capítulos sejam um pouco mais doces do que os atuais, E transparentes também. sem dúvida. E você, André, o que você acha? Bom, como a gente busca desenvolver na pesquisa, o fato da LGPD penal ter sido posto em segundo plano ao longo dos últimos 2 anos, né, no segundo plano das prioridades legislativas, o mesmo fato da LGPD penal ter optado, né, para o bem ou para o mal, por não legislar sobre o campo de investigações e de vigilância, a gente entende que uma verdadeira cultura investigativa, né, se estabeleceu e criou raízes, colocando as ferramentas de hacking, sobretudo aquelas de extração de dados pessoais, no centro das operações de segurança pública, antes mesmo, né, do país ter amadurecido qual é a extensão da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade sobre o uso dessas ferramentas, né? Ou seja, a gente poderia até assumir que ferramentas de extração de dados possam merecer uma espécie de procedimento que valide seu uso, né, certamente respeitados os critérios processuais, como a necessidade de uma ordem judicial, um limite de tempo restrito e pré-definido para o seu uso, etc. Mas também outras ferramentas sequer deveriam ser permitidas, talvez, né, já que já carregam, né, um potencial de alto risco aos direitos, como é o caso, por exemplo, dos spywares, né, que acessam remotamente dispositivos pessoais, interceptando dados, comunicações e acessando uma diversidade de informações armazenadas. Quer dizer, a gente ainda está em um estágio muito imaturo de debate regulatório sobre o uso dessas tecnologias, e esses mecanismos procedimentais
vão ter que se debruçar desde as instâncias de atividade meio da administração pública, né, responsáveis pela importação e pela contratação dessas ferramentas, né, que vão ter que obedecer a critérios, por exemplo, de transparência e de tomada de decisão sobre uma demonstrada necessidade para a aquisição de uma determinada ferramenta, né, ou seja, vão ter que responder às regras do direito administrativo, bem como pelas instâncias de atividade fim, né, da segurança pública, a partir de critérios processuais que têm que ser modernizados para que os testes de proporcionalidade nas permissões e restrições no uso dessas ferramentas sejam efetivamente sopesados com base em novos e mais contemporâneos parâmetros de cibersegurança, né, prevendo, por exemplo, possíveis efeitos colaterais, no caso do vazamento sobre o acesso a uma determinada tecnologia, e também na proteção de dados pessoais, que, vale lembrar, agora é um direito fundamental protegido pela Constituição. André, fala um pouco para a gente sobre a metodologia da pesquisa que gerou esse relatório final do IPREC. Bom, então, só para recapitular, o nosso levantamento de dados, ele se deu por meio dos portais de transparência, né, tanto federal quanto dos estados, bem como por pedidos via lei de acesso à informação. E alguns pontos que merecem destaque são que os portais de transparência, né, que fazem parte de um conjunto de mecanismos de transparência ativa da administração pública, eles são completamente diferentes e despadronizados entre si. Então, a gente precisou aprender e reaprender os mecanismos de busca em cada um deles. Então, imagine, foram 28 portais de transparência, incluindo todos os estados, mais Distrito Federal, mais governo federal. E, além disso, não raramente os dados sobre os contratos que a gente estava buscando eram incompletos, né? Ou seja, ora faltava o valor do contrato, ora faltavam dados das empresas contratadas, ora o próprio objeto e o descritivo do contrato. Então, para o levantamento, a gente teve que administrar vários desses gargalos informativos que, logicamente, às vezes impedia a criação de estatísticas, né? Agora, o que mais nos espantou foram as respostas aos pedidos de acesso à informação e essa espécie de cultura do sigilo que se apresentava para a gente de maneira muito gritante. Então, por exemplo, alguns TCIs, né, que são os termos de classificação de informação, que são os instrumentos que tornam sigilosas aquelas informações, eles eram assinados após o pedido de acesso à informação, ou seja, a informação passou a ser sigilosa após a pergunta feita, o que, na nossa opinião, é um absurdo, né, enquanto política de transparência. E, outras vezes, a própria justificativa para a negativa da informação era muito genérica, ou seja, não apontava o dispositivo legal, o que justificaria o sigilo, e o que, quando as perguntas simplesmente não eram respondidas, né? Ou seja, um claro desrespeito ao prazo para as respostas de pedidos feitos via LAI. Ou mesmo quando o próprio sistema de acompanhamento do pedido não funcionava por alguma espécie de defeito na plataforma. Então, a gente esteve diante de obstáculos tanto de ordem técnica, mas, sobretudo, de ordem política, né? Que certamente ainda dificultam que a gente tenha uma real dimensão sobre o uso dessas ferramentas por autoridades públicas no Brasil. Bom, gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês podem também ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming, no YouTube ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima!
Até a próxima. E vamos aproveitar que a gente está no último episódio do ano para agradecer aos nossos ouvintes por mais esse ano. Foi realmente muito bom estar na companhia de vocês. E o ano que vem a gente volta com muito mais conteúdo, né, Caitlin? É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Um ótimo final de ano para todos vocês. Feliz Natal!